Vamos agora abordar os métodos básicos de análise estrutural. A gente vai apresentar agora a ideia do método das forças e, em seguida, a ideia do método dos deslocamentos. Vamos começar, então, com o método das forças. O método das forças, ele considera como incógnitas dos problemas as forças, os momentos, e essas forças e esses momentos podem ser reações de apoio ou esforços internos. O procedimento de solução é o seguinte: todas as outras incógnitas do problema, elas são expressas em termos do que nós chamamos de incógnitas principais, que são escolhidas no problema e depois são substituídas nas equações de compatibilidade. E, por fim, essas equações elas são resolvidas. Então, a ideia do método das forças, a ideia básica, é determinar, dentro de um conjunto de soluções que são baseadas em forças que satisfazem a condição de equilíbrio, qual é a solução que satisfaz as condições de compatibilidade. Então, no método das forças, nós primeiro observamos o equilíbrio, as condições que geram o equilíbrio. Como a estrutura ela é hiperestática, ela é transformada numa estrutura isostática e, dentre todas as possíveis condições de equilíbrio, nós vamos encontrar aquelas que satisfazem as condições de compatibilidade. Para isso, nós vamos retomar o problema da treliça de 3 barras e vamos entender a solução desse problema na perspectiva do método das forças. A sequência, então, que nós vamos usar para resolver esse problema, nós vamos primeiro observar as condições de equilíbrio do problema. Em seguida, nós observamos as leis constitutivas dos materiais e, por fim, as condições de compatibilidade. Observem que aqui nós seguimos a mesma sequência que foi mostrada anteriormente: o equilíbrio, as leis constitutivas e a compatibilidade, relacionando as questões geométricas associadas à estrutura do equilíbrio de forças, as propriedades do material e a compatibilidade para que a estrutura não sofra nenhum dano ou colapso. Então, nós vamos observar o seguinte. Primeiro, nós vamos então escolher o esforço N1. Lembrando que o esforço N1 é este esforço aqui. Vou deixá-lo indicado, né? Nós vamos usar o esforço N1 como a incógnita principal. Então, estabelecemos N1 como incógnita principal e vamos chamar essa incógnita principal de x1. Vamos dar esse nome. Bem, vamos então observar o equilíbrio. Quando nós observamos o equilíbrio aqui, fazemos o somatório das forças em y igual a 0. Então, em função do que já foi visto, né, a equação toma N1 mais 2N2 cosseno de θ é igual a P, que é a carga aplicada. Bem, fazendo então N1 igual a x1 e resolvendo, voltando nesta equação, nós encontramos que o valor de N2, que é a segunda incógnita do problema, ela pode ser expressa em função de N1, como está indicado aqui. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte: vamos usar as leis constitutivas. Nós sabemos que a força na barra 1 pode ser escrita dessa forma, em função da equação constitutiva. Observem, né? x1 é A, d1 sobre L, essa é a deformação na barra 1,
que é o deslocamento da barra 1 dividido pelo seu comprimento. Observem, nós fizemos N1 igual a x1. E com a equação constitutiva para a barra 1, nós conseguimos escrever o deslocamento D1 em função da incógnita x1, que é uma das incógnitas principais, que é a incógnita principal. Podemos fazer o mesmo procedimento para a barra 2, usando a equação constitutiva. Observe, né? N2 é a deformação da barra 2. Nós estamos aqui usando uma condição de compatibilidade para pequenas deformações. Usando, então, essa equação constitutiva, nós conseguimos escrever o deslocamento D2 em função da incógnita N1. Aqui, após alguns algebrismos, é possível determinar o deslocamento D1 como função de x1 e o deslocamento D2 em função de x2. Então, observem, criamos aqui uma incógnita principal, x1, escrevemos todas as outras incógnitas do problema, N2, D1 e D2, em função de x1. Agora nós vamos considerar as equações de compatibilidade. A equação de compatibilidade, como nós observamos, nós escrevemos, colocamos D2 igual a D1 cosseno θ. Vamos agora voltar na condição de compatibilidade. Aqui nós temos a condição de compatibilidade que foi observada, aqui a estrutura com a carga P, e aqui a condição de compatibilidade. Nós temos o deslocamento U, o deslocamento da barra 1, que é este que está indicado aqui, e o deslocamento da barra 2, que é este que está indicado aqui. Nós observamos, então, que a relação entre D1, que é esse deslocamento vertical, e D2, que é o deslocamento da barra inclinada, está relacionada pelo cosseno do ângulo θ. E aqui, novamente, nós mostramos essa relação. Temos D1, que é igual a U, que é o deslocamento vertical, e temos D2, que é esse deslocamento aqui da barra inclinada, que pode ser escrito como U cosseno θ. Observem, U cosseno θ. Aqui nós temos U na vertical, aqui nós temos U cosseno θ, que é exatamente o deslocamento na barra inclinada. E a relação entre eles, então, nós temos que D1 é igual a D2 cosseno θ. Se nós observarmos, nós podemos extrair essa expressão desse conjunto de duas equações. Retomando, então, de onde paramos, nós temos aqui, considerando a equação de compatibilidade, D2 igual a D1 cosseno θ, nessa estrutura, nós chegamos no seguinte: nós conseguimos relacionar D1, que está escrito em função de x1, aqui, né, D1, e também conseguimos relacionar D2, que também está escrito em função de x2. E com isso, nós chegamos em mais uma equação para o nosso problema. Recapitulando, então, nós usamos a equação de equilíbrio. Notem que primeiro determinamos uma incógnita principal, que é a incógnita x1. Escrevemos N2 em função de x1. Escrevemos também, por meio das equações constitutivas, os deslocamentos D1 e D2 em função de x1. E por meio da compatibilidade, nós conseguimos criar mais uma equação de onde nós podemos resolver o valor da variável x1. Observem que
Nessa condição aqui, a relação entre N2 e a variável incógnita principal x1, elas atendem à condição de equilíbrio. E, por meio das equações constitutivas, nós garantimos a equação de compatibilidade. O equilíbrio está satisfeito por meio dessa equação, escrevendo os deslocamentos em função da incógnita principal. Por meio da compatibilidade, nós conseguimos resolver o problema. Dessa forma, então, coletando os termos que estão associados a x1, fazendo um algebrismo, nós encontramos essa equação para x1. Observem que daqui é possível determinar o valor de x1. Resolvendo então essa equação, nós chegamos no seguinte: o valor de N1, P, dividido por 1 mais 2 cosseno ao cubo de θ. E N2 foi mostrado no slide anterior, com este valor de N2, através da equação de equilíbrio. Nós chegamos em que N2 vale P cosseno ao quadrado de θ, 1 sobre 2 cosseno ao cubo. Observem que essa estratégia do método das forças, com ela, usando a incógnita N1, como incógnita principal N1, foi possível chegar nesse valor aqui. Fica como um exercício para vocês testarem, substituir, ao invés de N1 ser a incógnita principal, usar N2 como incógnita principal. Neste caso, mudando as incógnitas, mudando a incógnita principal de N1 para N2, as equações mudam, porém a lei constitutiva e a compatibilidade se mantêm, e assim eu espero que vocês possam chegar numa equação diferente, mas que resulte na mesma solução. Bem, essa proposta foi de apresentar o método das forças. E é uma forma de resolver esse problema. Observem que aqui nós temos somente duas incógnitas, né? Mas a nossa ideia, como é resolver qualquer estrutura, é que esse procedimento possa ser escalável para estruturas com qualquer grau de hiperestaticidade. Nesse caso aí, ao invés de ter duas incógnitas, como foi nesse problema, em função da simetria, né? Seriam N1, N2, N3, porém, em função da simetria, nós temos N1, N2. Nós possamos resolver esse problema para qualquer número de incógnitas. Bem, essa solução que foi mostrada, que eu acabei de mostrar para vocês, ela não corresponde à metodologia que é empregada na prática para analisar uma estrutura hiperestática usando o método das forças. Aqui foi só apresentar de forma didática para que vocês entendam o procedimento. A metodologia que é adotada na prática, ela faz uma parametrização do problema em termos de uma série de variáveis independentes. Essas variáveis, no caso, são as forças e os momentos que são associados aos vínculos excedentes quando a gente determina a hiperestaticidade da estrutura. Essas forças e esses momentos, eles são chamados de hiperestáticos. Então, o que acontece aqui então? Se nós temos uma estrutura isostática, não é necessário determinar nenhum hiperestático. Nós conseguimos resolver esse problema. Se nós temos uma estrutura com grau de hiperestaticidade 2, por exemplo, ou seja, tem duas incógnitas a mais, nós vamos ter dois hiperestáticos. No caso deste problema aqui, nós tínhamos o grau de hiperestaticidade é igual a 1, que é exatamente, nós temos aqui duas equações, porém nós temos três incógnitas, N1, N2 e N3. Lembrando que isso aqui é uma treliça, nós temos um nó, duas equações por nó, então temos disponíveis duas equações, porém três incógnitas. Neste caso, o grau de hiperestaticidade é igual a 1. Com o grau de hiperestaticidade igual a 1,
nós temos então um hiperestático, que nós chamamos de x1. Se nós tivermos o grau de hiperesticidade 2, 3 ou 4, nós vamos ter a quantidade de hiperestáticos proporcional ao grau de hiperestaticidade. Então vamos abordar agora como é feita essa parametrização para esse problema que nós acabamos de abordar. Como foi comentado, né, para esse exemplo de 3 barras só existe um hiperestático. Então, uma possível solução parametrizada pelo método das forças é obtida pela superposição de duas soluções básicas, que nós vamos chamar de caso 0 e de caso 1. Vamos então entender essa superposição. Observe que aqui nós estamos usando a condição de superposição de efeitos. Então, as hipóteses aqui de comportamento linear da estrutura e do material, elas são válidas, ou elas devem ser satisfeitas. Então, aqui nós temos o problema, como foi apresentado, e onde foi escolhida como hiperestático, foi escolhido como hiperestático a variável N1. Então, fizemos aqui x1 igual a N1, e esta força vai ser considerada como incógnita principal, como hiperestático. Essa estrutura, então, nós podemos entender como a superposição de dois casos básicos, ou de duas estruturas hiperestáticas, isostáticas. Então, nós temos o caso 0, que é essa estrutura isostática. Observem que aqui foi eliminada a força, a incógnita N1. Então, notem que as barras tracejadas aqui, né, elas indicam o movimento da estrutura. E observem como nós determinamos x1 como a incógnita principal. O que foi feito aqui é que nós eliminamos o vínculo associado à força x1, a incógnita ou a força N1. Observem que se aqui nós temos um apoio de segundo gênero, e com isso nós temos uma força na vertical, o que fizemos aqui foi eliminar esse vínculo, transformando essa estrutura numa estrutura isostática. Ao eliminar esse vínculo, como foi observado, a estrutura se deforma dessa maneira, pois agora ela foi transformada numa estrutura isostática. Essa estrutura isostática, nós observamos que ela é uma estrutura estaticamente determinada, ou seja, nós podemos resolver no processo usual, que vocês já têm o conhecimento. O hiperestático, então, como foi observado, é a reação de apoio, e o vínculo associado é o deslocamento vertical. E nós somamos a esse caso, esse sistema que é chamado de sistema principal, essa estrutura isostática, que é resultante da liberação do vínculo. Nós temos, então, a superposição do sistema principal, que é esse aqui, associado a um outro caso, onde nós aplicamos a força x1 com a intensidade tal, de modo a garantir a compatibilidade. Agora, observem o seguinte. Nós usamos aqui um artifício, que é aplicar uma força com intensidade unitária, como está indicado aqui, e como nós estamos tratando de um princípio da superposição, onde nós temos linearidade do material e linearidade geométrica, nós multiplicamos essa força de intensidade 1 pelo hiperestático x1. Então, observem que o que nós temos aqui é o equivalente a um sistema linear. Nós temos a estrutura hiperestática, que é a composição ou a superposição
de casos estaticamente determinados, ou seja, estruturas isostáticas. Então, nós temos uma estrutura isostática que se deforma livremente em função da carga P. Nós aplicamos, então, uma força de intensidade unitária, como essa que está indicada aqui. Obviamente, essa força foi escolhida adequadamente, né, liberando os vínculos. E multiplicamos essa força unitária por um determinado valor, de modo a garantir a compatibilidade. Agora, neste caso dessa estrutura, o que seria a compatibilidade? A compatibilidade aqui, então, nós temos que restaurar a condição observada na estrutura hiperestática. Então, qual é a condição que foi observada aqui? Antes de liberarmos os vínculos, o deslocamento vertical deste nó, ou o deslocamento vertical no apoio, era igual a zero. Então, essa é a condição que tem que ser observada, que tem que ser mantida. Então, nós vamos chamar o deslocamento que ocorre neste apoio, na estrutura isostática, de ΔI zero. Então, observe, ΔI zero é o deslocamento que ocorre neste nó, que aqui eu estou dando o nome de nó 1. Então, observem, ΔI zero. Como eu posso interpretar ΔI zero? ΔI zero é o deslocamento em 1 devido ao caso zero. O caso zero aqui, nessa interpretação, é o sistema principal. E agora nós observamos aqui o caso 1 e contabilizamos o deslocamento que ocorre no mesmo nó devido ao caso 1. Então, nós temos aqui um ΔI1. Como que eu posso interpretar ΔI1? É o deslocamento no nó 1, que é o primeiro índice, devido ao caso 1. Então, notem, ΔI1 zero, deslocamento em 1, devido ao caso 0. ΔI1, deslocamento em 1, devido ao caso 1. Neste caso aqui, o caso 1 com o hiperestático igual a 1. Isso aqui vai ser multiplicado pela incógnita x1. Então, qual é a condição que tem que ser restabelecida aqui? Esse deslocamento tem que ser nulo. Então, o que acontece aqui? ΔI1 zero mais o ΔI1 multiplicado por x1 tem que ser igual a zero para restabelecer a condição na estrutura hiperestática. É o que nós temos observado aqui. Na metodologia de cálculo, para restabelecer a condição de compatibilidade, nós temos que ΔI1 zero mais ΔI1 vezes x1 tem que ser igual a zero. Então, observando ΔI1 zero com ΔI1 vezes x1, nós viemos aqui para anular ou para garantir a condição de compatibilidade observada na estrutura hiperestática. Quem é ΔI1 zero, então? ΔI1 zero ele é chamado de termo de carga, que é o deslocamento na direção de x1 no ponto do vínculo que foi eliminado. E o ΔI1 ele é chamado de coeficiente de flexibilidade, que é o deslocamento na direção de x1 devido ao valor do hiperestático aplicado isoladamente. Neste caso aqui, é o deslocamento na direção de x1 devido ao valor unitário do hiperestático. Dessa forma aqui, a gente consegue estabelecer uma condição que é similar ao que foi apresentada anteriormente. Então, se nós considerarmos os deslocamentos como positivos no sentido da força unitária, que foi arbitrada para x1, ou seja, o deslocamento positivo ele ocorre aqui para cima, como foi indicado. Então, aqui nós teremos um deslocamento negativo e aqui nós teremos um deslocamento positivo. Então, considerando esse sistema, ou arbitrando dessa forma, nós podemos calcular esses deslocamentos. Temos aqui o valor de ΔI1 zero,
que é o cálculo do deslocamento dessa estrutura isostática, e temos aqui Δ1. O cálculo desses deslocamentos não vai ser demonstrado agora, no momento, né? Eu peço para que vocês entendam dessa forma. Então, estão aqui o cálculo de Δ0 e o cálculo de Δ1, e aí substituindo no sistema de equações, nós chegamos nesse sistema aqui. Observem que esse sistema ele é exatamente o mesmo sistema que foi encontrado anteriormente. Porém, o que foi feito aqui foi um processo de parametrização. E aí, como eu comentei com vocês, né, o que ficou aqui como um questionamento é como calcular deslocamentos em estruturas isostáticas, ou deslocamentos no sistema principal. Isso aqui não foi abordado, mas é uma questão que eu deixo para que vocês pensem sobre isso.